Bom dia, família Williams Brasil, como é que vocês estão, hein? Bom, ano novo, temporada nova, piloto novo, a equipe também tá com um nome novo e, obviamente, novas expectativas para esse ano que não vou me empolgar tanto, mas promete, hein? Pois então promete, hein? Por alguns fatores que eu vou falar agora nesse vídeo. O primeiro deles, a gente já citou algumas vezes aqui no canal, né? Que é a chegada do Carlos Sainz ao time. Finalmente é 2025, finalmente o Sainz está conosco, né? Até porque faz muito tempo em que a gente não tem dois pilotos muito bons, né? A gente sempre teve ali um piloto bom e o outro que era bem ruim, né? Para não falar pior. Mas a gente vê o histórico, Albon e Sargent, Albon e Latifi, Russell e Latifi, então sempre foi um pouco desequilibrado as duplas pra gente na Williams. Agora não mais, porque temos Albon e Sainz, então ali eu diria que o Sainz é um pouco acima do Albon, mas acaba sendo bom porque o Albon já está familiarizado com a equipe e o Sainz também vem para agregar bastante ao time, porque ele é um piloto bem experiente, sabe desenvolver bem os carros e tudo mais, então a gente deposita bastante esperança nele. Junto a isso também nós temos a chegada de um novo patrocinador master para o time que está em. Junto a isso também nós temos a vinda de um novo patrocinador master ao time que não foi divulgado exatamente quanto de dinheiro ele está injetando para a gente, mas dá para perceber que é o suficiente, tendo em vista que ele aparece em cerca de 6 ou 7 pontos diferentes no carro e também agora leva o nome da equipe, né? Que agora não é só apenas o Williams Racing, mas sim a Atlassian Williams Racing, né? Essa nova empresa aí que vem para ajudar no financeiro da equipe, graças a Deus, né? Até porque a gente ficou meio quebrado na última temporada, finalzinho dela, né? Por conta das batidas do tanto do Albon quanto do Colapinto, enfim, bastante também questão de azar, o Colapinto também que era novato e tudo, aquela desequilibrada das duplas que eu acabei de citar. Mas esse dinheiro acaba sendo bom para nós. Podemos investir tanto nessa temporada quanto nas próximas. Não sabemos exatamente qual que é o acordo da empresa com a equipe, mas é otimista, né? A chegada de um novo time, novos patrocinadores chegando, né? Tendo em vista que nos últimos 2, 3 anos quase não tínhamos gente para patrocinar o time, né? Dependíamos de pilotos pagantes e agora não. Agora a gente tem, né, uma dupla sólida com Carlos Sainz, né? De novo citando ele, que ele também traz alguns patrocinadores, né? A Santander, a Estela Galícia, todos esses patrocinadores pessoais do piloto que acabam agregando a equipe, o financeiro, né? E bom, vou falar também sobre as nossas expectativas para essa temporada e fica impossível de eu não citar a nossa pré-temporada, né? Nós tivemos 3 dias de sessão de testes, né? Sessão da manhã e da tarde. No segundo dia a gente teve uma sessão prejudicada que choveu no Bahrein, pelo incrível que pareça, né? E as equipes decidiram não aproveitar, né, um momento de chuva ali e tal. E, bom, é empolgador o suficiente para a gente falar, pô, eu acho que agora vai, né? A gente sempre fica nessa expectativa aí, início de ano e tudo. E, bom, eu fico um pouco pé no chão, né, de falar, torcedores, calma, mas é complicado até para mim dizer isso porque a gente vê, né, os números. A gente tem, por exemplo, o dado de que o Carlos Sainz fez o tempo mais rápido de todos os 3 dias de testes, né? Ah, mas tinha equipe que não estava testando o quali. Não importa, né? Tinham equipes e pilotos que testaram sim para a quali, né? Assim como o Sainz fez e fez o melhor tempo, mas também nos outros dias a gente ficava ali sempre pegando ali top 5, às vezes top 3, mas sempre entre os 10 primeiros, pelo menos, né? Isso é importante considerando o histórico que a gente teve nos últimos anos, demonstra que a gente tem uma leve evolução. E bom, ainda falando sobre os testes de pré-temporada, né, nós fomos a quinta equipe que mais aproveitou o tempo de pista, né, demos um total de 395 voltas ao longo dos 3 dias, né. O GP do Bahrein, por exemplo, que foi onde foram realizados os testes, tem 71 voltas, né, totalizando essas 395, daria cerca de 5 GPs do Bahrein e meio, né, por exemplo, uma sprint ali também no Bahrein, foi esse o tempo de pista que nós tivemos por 3 dias com dois pilotos sensacionais, né, e uma nova temporada aí chegando. Mas tem um leve porém sobre essa sessão de testes de pré-temporada. Por quê? Bom, os testes, principalmente os de pré-temporada, não são preto no branco, não são mesmo, né? Os treinos livres dá para considerar um pouco mais, né? Mas
A gente só consegue perceber mesmo o desempenho real de cada equipe, né, tanto a nossa quando comparamos com as outras, nas sessões que estão valendo mesmo, né, que é de classificação, corrida, até as sprints, né, classificação para sprint, por aí vai. Mas sobre os testes, por isso que eu falo, torcedores, calma, porque a gente não tem como ter uma noção se de fato era o desempenho máximo da nossa equipe ou não, né? Mas também em relação às outras, né? Não dá para saber se a Red Bull está escondendo o jogo ou não, a McLaren, ou se a Aston Martin estava ruim ou pior ou melhor do que nos testes do Bahrein, né? E também a gente ainda precisa ter essa noção da primeira sessão oficial para saber, pô, a gente vai disputar esse ano, pelo menos a primeira metade aí, né, o comecinho do ano, com equipes X, Y, Z, ou então equipes A, B e C, não sei. Mas a expectativa que fica é, nós vamos para a segunda metade do pelotão, né, do meio para cima, não mais do meio para baixo, né, como era nos anos anteriores. Pelo menos é a expectativa, né? Eu espero não ter que, né, perder o chão e todas as expectativas por conta do desempenho da equipe, de ter uma piora, enfim, não sei, né? A gente também não tem como falar sobre atualizações que a equipe está trazendo para o primeiro GP, até porque é o primeiro GP, então, tipo assim, no Bahrein eles testaram alguns setups diferentes, com alguns tipos de pneu diferentes também, então fica complicado de dizer, ah não, a equipe vai trazer um carro mais X ou Y, não dá. Né? O que dá para saber é como que vai ser esse GP, os horários e também o clima, que é um detalhe muito importante, viu? Só que, apesar de tudo isso, né, esses prós e contras por aí, eu pelo menos particularmente, consigo ficar bem ansioso para ver o desempenho da equipe, das outras também, né, ver se a Ferrari tá ali muito em cima ou tá um pouco abaixo do que terminou o ano passado, se a McLaren consegue continuar com o melhor carro, se a Red Bull vai voltar ou não, porque eu fico de olho nessa frente da tabela, né? Porque o campeão vai sair dali e porque a gente tem uma leve expectativa de estar por lá, né? Pelo menos entre eles. E, bom, primeira corrida do ano tá chegando, né? GP da Austrália por aí, já tem o treino livre, né? Que é de madrugada. As 3 primeiras corridas desse ano são 3 finais de semana seguidos e todos eles de madrugada, né? Para a alegria do torcedor que tem insônia. Enfim, né? Mas não sei se eu vou ter coragem de acompanhar tudo, né? A corrida, pelo menos, vou fazer um esforço ali para estar madrugando, né? Vendo a corrida. E, bom, faz até um tempinho que a Austrália não era a primeira corrida do ano, né? Mas, se eu não me engano, é o país que mais sediou a primeira corrida, né? Da temporada da Fórmula 1. E a gente tem que ficar de olho no clima, né? Porque tem cerca de 80% de chance de chuva no domingo de corrida, né? Lembrando também que a gente não sabe o desempenho dos carros de fato, né? Ainda mais na chuva. E além disso, né? Nós temos 1/4 do grid completamente de estreantes, né? Então a gente vê aí galera mais inexperiente rodando, batendo, que nem foi com, por exemplo, o Franco Colapinto no GP do Brasil, né? Mas agora a gente tem, por exemplo, o Carlos Sainz, que tem mais experiência, pode ter ali um pouco de sagacidade na chuva, enfim, não sei. A gente, né, a chuva é uma caixinha de Pandora, então pode reservar coisas boas, coisas ruins pra gente, né? O GP do Brasil que o diga, enfim. Mas e bom, vou trazer aqui para vocês agora a informação certinha para você ficar ligado no GP da Austrália. Você que quiser madrugar todos os 3 dias de GP, ou não também, fica aí ao seu critério. Mas vamos aos horários. Bom, o primeiro treino livre já é hoje, na quinta-feira, finalzinho do dia aí, à noite, às 10h30 da noite, né? E aí, o segundo treino livre já é na madrugada de hoje, quinta-feira, para sexta-feira, né? Às incríveis 2 da manhã, né? O terceiro treino livre aí no sextou da galera, finalzinho do dia, não sei, happy hour, enfim, não sei, né? Mas dá para acompanhar aí, finalzinho do dia, sexta-feira, 10h30 da noite também, terceiro treino livre, que antecede a classificação. Classificação essa que vai ser na madrugada de sexta para sábado, às 2 da manhã também, assim como o segundo treino livre. E a corrida, na madrugada de sábado para domingo, nas 1 da manhã, perdão. Ia falando duas aqui, habituado, mas não, 1 horinha antes, 1 da manhã. Mas, né, tem aquilo, se chover, pode ser alargada, adiada para depois, pode ser antecipada também, pode ter bandeira vermelha, interromper a corrida no meio, a corrida, se eu não me engano, 2022, que não foi por motivo de clima,
mas teve bastante safety car, bastante batida e tudo, bandeira vermelha. A corrida foi acabar lá para perto da 4 da manhã, enfim, mas a corrida no domingo, né, começa 1 da manhã. E bom, também temos Fórmula 2 e Fórmula 3 nesse final de semana, né? Principalmente na Fórmula 3 é bom ficar de olho aí para quem gosta de acompanhar e tal. Temos brasileiro, né, na mesma equipe do Gabriel Bortoleto da Fórmula 3, com o mesmo número inclusive, né, vai que traz sorte. Nosso queridíssimo brasileirinho Rafael Câmara, né, vai fazer sua estreia na Fórmula 3. Temos também nesse GP da Fórmula 1 a estreia do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, né? Nós somos Williams Brasil, e a parte do Brasil no nosso nome, nós torcemos também para o nosso brasileiro, né, que está na Sauber, que aparenta ainda continuar ruim o suficiente para ficar lá no fundo do pelotão, infelizmente, para o nosso querido brasileiro, mas para a nossa disputa, né, dos construtores fica bom para a equipe Williams, né, querendo ou não, um concorrente a menos, não sei, né, vamos ver na hora do vamos ver, né, a hora que estiver valendo mesmo. E bom, esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o like, se inscreve também no nosso canal, compartilha aí com a galera. Vamos ver aí crescer nossa comunidade Williams Brasil, ainda mais que, né, chega o Carlos Sainz da Ferrari. Tem bastante gente que torce pro piloto e vão ter que torcer para ele na Williams, querendo ou não, né? Graças a Deus o Sainz finalmente chegou para nós. E, bom, é isso, né? A gente fica na expectativa de ser uma boa temporada para nós, uma boa primeira corrida também, né? Que a gente não tenha muita despesa ao longo do ano, mas começar um ano bem, pelo menos, com o pé direito, né? A gente pode aproveitar essa alta do time aí, que supostamente o time tá bem, né? E ir aproveitando para conquistar pontos, quem sabe um pódio, não sei, né, ganhar uma corrida, quem sabe, vai que, né, vai que uma corrida maluca na Austrália, por exemplo, com chuva e por aí vai, enfim. Mas é isso, né? Boas expectativas e bom GP da Austrália para todos vocês. Tchau!